Olá pessoal, hoje nós vamos mergulhar nos bastidores da criação artística e da literatura surda. A entrevistadora Papillon Rose conversou comigo sobre o meu processo de criação de uma personagem surda, uma história em quadrinhos que nasce pensada inteiramente em Libras. Vamos então mergulhar nesse processo e entender a criação da personagem Sam, a Samantha, e os desafios de consolidar uma literatura surda escrita e como a arte se conecta com o nosso tempo presente. Fica com a gente! O processo criativo. Como nasce a Sam? Para o autor, tudo começa na mente e tudo começa em Libras. A Sam, que é uma jovem surda de 18 anos, não nasce com base na língua portuguesa. O autor visualiza a narrativa, os diálogos, as expressões, primeiro na língua de sinais. Só depois disso é que ele vai para o computador, cria as ilustrações, os prompts, desenvolve a escrita de sinais, posiciona tudo nos quadrinhos e, por último, é que ele faz a tradução para a língua portuguesa. É um processo invertido do que a maioria está acostumada, onde a Libras é a base de tudo. Números versus essência, a filosofia do fazer. Se você cria conteúdo e se prende a curtidas, deve aprender o desapego do autor. O autor tem pouco mais de 130 seguidores no TikTok e sabe que às vezes uma tirinha dá só 100 views e outra dá apenas uma curtida, mas ele não produz para o auditório por engajamento. Inspirado no estoicismo, ele foca no que pode controlar, o ato de fazer. Existe uma necessidade interna de criar e ele simplesmente faz. O ruído externo não dita as regras do autor. O tempo presente e as dores humanas. O que move essa criação, a criação da Sam? O tempo presente, o contexto político, social e as dores humanas, como a intolerância, a repressão religiosa que ele testemunhou na própria família. Mesmo quando escreve sobre distopias ou sobre o passado, o autor está falando do agora. É a arte recriando o processo, porque há coisas que simplesmente não se pode calar. Cultura surda e identidade da Sam. Mas como a cultura surda entra nas tirinhas? Isso vai muito além dos clichês. Baseada em conceitos de que a cultura é uma teia de significado de Gertz, por exemplo, a Sam traz a cultura na sua vivência. Ela se apresenta em escrita de sinais, mostra seu sinal pessoal e ao longo das histórias revela que perdeu a audição depois de nascer. Fala sobre a relação com a mãe e sobre o dia em que decidiu parar de usar o aparelho auditivo ao atingir a maturidade. Isso é identidade pura, assumiu a língua de sinais. A literatura surda escrita, uma lacuna histórica. Você sabia que a tirinha da Sam é literatura surda? Sim, ela une Libras, português e imagem. O autor defende que precisamos preencher uma lacuna histórica. A maior parte da literatura surda está em vídeo, o que limita a sua preservação. Existe uma demanda gigante por literatura surda escrita. Precisamos construir e fortalecer uma linguagem literária própria para Libras por meio da escrita, e isso só acontece produzindo. Críticas e quem pode produzir. E sobre os haters? O autor lida com uma maior tranquilidade do mundo. Para ele, se a crítica tem verdade, não há por que se ofender. Se não tem, também não. A palavra do outro pertence ao outro. É sobre o debate de que apenas surdos podem produzir literatura surda. Ele discorda respeitosamente. Para o autor, qualquer pessoa que domine a língua de sinais pode fazer arte nela. O que define a literatura surda é o processo de produção, a estrutura e a alma da obra, não a condição física de quem a produz.
Encerramento, o sentido da arte. No fim das contas, ter ou não leitores é uma consequência, mas o autor confessa que receber a foto de alguém lendo um livro seu é realizador. Saber que alguém se conectou com ele, com aquele universo imaginado, faz tudo valer a pena, mesmo que seja para uma única pessoa. As tirinhas da Sam estão disponíveis no blog Aprendiz Calbenassi e nas redes sociais. Se você gostou de conhecer esse processo, deixe o seu gostei nesse vídeo que estará aberto, se inscreva no canal e conte aqui nos comentários. Você já conhecia a escrita de língua de sinais? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!